Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos estar começando a nossa aula de hoje com uma oração, pedindo ao Papai do Céu que nos abençoe, que me dê sabedoria, para que eu possa falar da palavra dele ao coração de cada um de nós. Então vamos orar, crianças. Oremos. Senhor, meu Deus, vem estar diante da Tua presença, Pai, lhe agradecendo por mais uma oportunidade de estar aqui, falando da Tua palavra, Pai, ao coração de cada criança que está em casa. Vem estar abençoando cada uma, cuidando e guardando nesse momento, Deus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem nos feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, crianças, a gente vai estar louvando o nosso Deus. Então, louve o nosso Deus aí da casa de vocês também. O Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, vamos começar a nossa história de hoje. Todo mundo com a Bíblia na mão, que a gente vai abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. A nossa história se passa em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Eu vou estar lendo e você acompanha aí na casa de vocês, criança. Aqui diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereçamos. E eles lhe disseram: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se de uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Crianças, aqui a gente vai falar sobre Jesus acalmar a tempestade. Vamos começar falando sobre medo. Do que é que você tem medo? Será que você tem medo de escuro? Será que você tem medo de agulha? Aquela injeção bem doída, sabe? Eu mesmo morro de medo de agulha. Porém, crianças, é muito comum a gente sentir medo. É uma coisa do ser humano. Toda criança, adulto, qualquer pessoa pode sentir medo. E aqui na nossa história, os discípulos do Senhor Jesus Cristo tiveram medo. Aqui no versículo 23, fala que Jesus e os seus discípulos entraram no barco e foram até o alto mar. De repente, surgiu uma grande tempestade que levou ondas e ondas sobre o mar. E aqui os discípulos ficaram com muito medo, ficaram desesperados, sem saber o que fazer.
Mas vocês se lembram quem estava dentro do barco com esses discípulos? Isso mesmo, era o próprio Senhor Jesus que estava no barco com eles. Onde será que Jesus estava nesse momento que começou aquela grande tempestade? Jesus estava dentro do barco descansando. Nesse momento que começou aquela grande tempestade, os discípulos começaram a ficar com medo. Eles foram atrás do Senhor Jesus que descansavam. Eles chegaram até o Senhor Jesus e aqui no versículo 25 diz que eles falaram assim: Senhor, salva-nos, que nós perecemos. Aqui os discípulos queriam que o Senhor Jesus acordasse logo, que ele fosse logo fazer alguma coisa para salvar eles, porque eles estavam com muito medo. Mas o Senhor Jesus acordou tranquilo, calmo, porque o Senhor Jesus sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que Deus era maior e mais poderoso do que qualquer tempestade. Então ele acordou com calma, olhou para os discípulos e disse assim: Por que temais, homens de pouca fé? Ele diz aqui no versículo 26. E nesse momento ele ordenou para que os ventos e o mar se acalmassem. E depois disso houve uma grande bonança. Nesse momento, os discípulos ficaram maravilhados com o que havia acontecido. Eles ficaram tão maravilhados, tão espantados com o poder do Senhor Jesus aqui, que eles falaram: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nessa história, Jesus, Deus, era muito poderoso. Ele tinha todo o poder para ajudar esses discípulos, por mais que eles estavam com medo, que eles estavam desesperados. Jesus simplesmente acalmou toda aquela situação. E às vezes é assim que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está passando por problemas, ou às vezes a gente vai fazer alguma coisa que a gente está com muito medo e a gente não sabe o que fazer, a gente fica totalmente desesperado, a gente fica nervoso. Então, é nesse momento que a gente tem que buscar o nosso Deus, é nesse momento que a gente tem que falar com o Papai do Céu, e a gente sabe que a gente pode falar com Ele através da oração. Então, quando você tiver um momento que você tiver com medo, que você vê que você está precisando mesmo do Senhor Jesus, você conversa com Ele através da oração, peça para que Ele possa tirar esse seu medo, essa angústia, para que Ele possa cuidar do seu coraçãozinho, para que Ele possa acalmar você, assim como Ele pode acalmar o mar. Deus é poderoso em todos os momentos e a gente tem que confiar que Ele vai nos ajudar, assim como Ele ajudou os discípulos, assim como Ele acalmou o mar e tranquilizou toda aquela situação. Então, crianças, eu quero que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, quando vocês precisar do nosso Senhor Jesus Cristo, quando vocês precisar, Ele vai nos ajudar, Ele vai acalmar a situação, Ele vai tirar todo o medo, porque quando Jesus manda, qualquer coisa obedece. Então, quando a gente orar, quando a gente confiar, Ele vai nos ajudar e Ele vai tirar todo esse medo do nosso coraçãozinho. Então, nesse momento, a gente vai estar orando para terminar a nossa aula. A gente vai estar pedindo para que Deus venha estar abençoando a nossa semana, para que Deus venha estar cuidando do nosso coraçãozinho. Então, vamos orar, crianças. Senhor, meu Deus, venha estar diante da Tua presença, Pai, lhe agradecendo por essa lição. Muito obrigada, Senhor, por ter me dado sabedoria até aqui, para que eu pudesse falar da Sua palavra ao coração de cada criança que está em casa, Deus. Vem estar guardando elas essa semana, abençoando elas, protegendo elas, ó Pai, dando conforto, alívio ao coraçãozinho dessas crianças nesse momento, ó Deus. Muito obrigada por tudo quanto já tem nos feito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau!